A Constituição brasileira defende, e muito bem explicita, que todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir. Com respeito às testemunhas de Jeová, eu respeito a liberdade religiosa delas. Elas têm o direito de crer da forma como elas pensam. Todavia, eu acho que está na hora de nós começarmos, como cidadãos brasileiros e até como representantes do reino de Deus aqui na terra, está na hora de nós começarmos a lutar para que abusos religiosos não sejam praticados. Eu fui testemunha de Jeová por quase 17 anos e todas as testemunhas de Jeová evitam dizer oi para mim. Você que é autoridade, você que é um juiz de direito, um promotor, um advogado, você que ocupa posições importantes na sociedade brasileira, eu quero conscientizar você. Você já deve estar sabendo de que há pessoas, ex-testemunhas de Jeová, processando os anciãos, que são os pastores, a sociedade toda de vigia, de Bíblias e Tratados, por uma discriminação absurda que há anos vem sido praticada. Para você ter uma ideia, quando uma testemunha de Jeová diz assim: olha, eu passei a discordar dos ensinamentos das testemunhas de Jeová e quero ir para outra denominação. Assim que se tem provas suficientes de que ele foi para outra denominação, o que acontece com essa pessoa? Ele é expulso. Então não é uma exclusão. Porque veja bem, se eu sou batista e resolvo ir para a igreja católica, consequentemente eu estou dizendo para a igreja batista: olha, estou indo para lá. Então eu me excluo. Agora, as testemunhas de Jeová não só excluem, mas como expulsam o indivíduo da comunidade. O que é? Quais são as implicações dessa expulsão? Não pode nem dizer oi para essa pessoa. Então veja, hoje eu sou um cristão batista. Se eu deixar de ser batista para pertencer à Assembleia de Deus, ou à Igreja Católica, ou que seja uma religião totalmente contrária aos ensinos batistas, eu não vou ser tratado como as testemunhas de Jeová tratam as pessoas. Os meus irmãos batistas podem ficar tristes com a minha mudança para uma religião, por exemplo, budista, shintoísta, o islamismo, que creem de forma diferente, mas eles vão conversar comigo. Até mesmo, em algumas ocasiões, vão tentar mostrar para mim o pensamento deles. Ora, isso tudo bem. Agora, evitar uma pessoa, até mesmo cumprimentar essa pessoa, dizer um bom dia para ela, isso é demais. Isso é violação dos direitos humanos. A Bíblia mostra que os cristãos evitariam, evidentemente, a associação íntima com pessoas que tentassem desvirtuar a fé delas. Eu jamais receberia na minha casa uma pessoa que se diz religiosa, de qualquer religião ou seita, que tentasse provar para mim que ter mais que uma esposa era correto. De forma alguma. Isso é errado. Isso é antibíblico, isso é pecado. Então, eu não me sentiria bem. Assim como você, que é autoridade, não receberia em sua casa, principalmente para lhe ensinar, para debater com você, para tentar convencer a sua pessoa de que ser rebelde para com o governo é uma atitude correta. Então, a questão é, nós temos o direito de excluir pessoas do nosso hall de membros? Nós temos esse direito. Toda religião tem esse direito. Até o país tem o direito de caçar os direitos políticos de uma pessoa. Há punição. Mas espera um pouco. O que você me diz de publicações feitas pelas testemunhas de Jeová que aconselham a pessoa até não conversar com a mãe? Olha só. Um folheto chamado Nosso Ministério do Reino das Testemunhas de Jeová diz assim, de agosto de 2002, página 4, parágrafo 13. Depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão, um testemunho de Jeová, com a sua irmã carnal, se deram conta de que precisavam mudar o modo como tratava sua mãe.
que morava em outro lugar e havia sido desassociada 6 anos antes. Logo depois da assembleia, olha o que eles fizeram. O irmão, testemunho de Jeová, ligou para a mãe e depois de reafirmar o seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela, a não ser que um assunto familiar importante exigisse tal contato. E aí depois a mãe volta a ser testemunha de Jeová, claro, por quê? Porque é o amor ao filho. Então, a questão, também não interessa saber por que ela voltou. A questão é, como é que o nosso país não toma providências contra literaturas como estas, que incentivam o ser humano a não conversar com outro? No meu caso, eu sou evitado pelas testemunhas de Jeová pelo fato de ter deixado de ser testemunha de Jeová. Eu não fui desassociado, expulso por conduta imoral. A minha conduta imoral para elas, na verdade, foi deixar de ser testemunha de Jeová e depois de um tempo eu me tornar um cristão batista. Então, se eu disser para uma testemunha de Jeová que não me conhece, olha, eu sou cristão batista, ele vai dizer, ó, desculpa, eu não posso conversar com você. Vocês acham que não é hora de nós, e principalmente as autoridades, proscreverem essa literatura das testemunhas de Jeová que ensina isso? Ou seja, ao mesmo tempo que respeitamos a liberdade de elas existirem como grupo religioso, ao mesmo tempo nós precisamos proibir a circulação dessas publicações que ensinam essas besteiras contra os direitos humanos. Porque eu fico imaginando que se uma testemunha de Jeová perde um irmão querido porque ele foi para outra seita que eles não gostam, ora, o óbvio é que se procure essas pessoas para ajudá-las e não que incentive o ódio. A gente vê a testemunha de Jeová se desviar na rua de uma pessoa que vai se encontrar com ela na mesma calçada. Elas viram a cara. Que autoridades, promotores, juízes, advogados, o que vocês podem fazer por milhares de pessoas que estão nessa situação? Se a religião tem o direito de expressar o que crê, mas e quando essa expressão viola a Constituição, tratando com esse tamanho de desrespeito, nada vai ser feito? Eu expresso a minha opinião de que, embora as testemunhas de Jeová devam usufruir de sua liberdade religiosa aqui no Brasil, que essa literatura, todos esses livros que falam sobre isso, sejam proscritos, sejam proibidos. A liberdade de expressão, ela não deve obscurecer uma lei que proíbe o preconceito e a discriminação religiosa. É o que eu tenho a dizer para as testemunhas de Jeová e para as autoridades. Lamento muito por essa situação de tantas pessoas que têm sofrido dessa forma. E para as testemunhas de Jeová, Bíblia para vocês.